Muito bom. Estamos prontos, Léo Artesi? Estamos prontos. Então, Olha, estamos recebendo aqui o Carlos Sauer, terapeuta holístico, a medicina, líder de cerimônias, professor e palestrante de cerimônias nativas, cerimônias de xamanismo, enfim, ele vai poder falar bastante hoje sobre o seu trabalho, sobre sua trajetória. Então, dizer ao pessoal que nós estamos transmitindo aí, da parte do Carlos, ele está fazendo essa transmissão pelo Instagram, e também estamos transmitindo via página de xamanismo do Facebook, né? Nossa página de xamanismo universal lá do Facebook, e também para a página do EBX, do Encontro Brasileiro de Xamanismo. Enfim, são 4 páginas ali que a gente também, que a nossa transmissão é feita para lá, né? E depois teremos uma edição dessa nossa live, e essa edição fará parte lá do nosso acervo da TV Xamanismo, né? Vai ficar lá. Essa é a 22ª entrevista, né? 22º Talking Stick que a gente faz. Então, com vocês, Carlos, seja bem-vindo ao nosso Talking Stick. Tudo bem Muito por aí? obrigado, Léo. Muito obrigado. Uma honra para mim estar aqui em contato com você, seu público, seus aliados. Apesar de tudo, o Rio de Janeiro continua lindo aí? Maravilhoso. A natureza aqui ajuda muito, né? O Rio de Janeiro, em termos de natureza, é impressionante. Então, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco. Bom, Carlos, a gente já se conhece de nome já há muito tempo, nem sei quanto tempo. Acho que era do tempo ainda dos e-mails, né? Não existia nem. Foi antes tinha um Orkut, não? Uma coisa assim, nossa Senhora. Acho que o que apareceu depois foi o Orkut, mas a gente já ouviu falar um do outro já há muitos anos, né? E daí ele teve um tempo fora do Brasil, ele vai explicar para vocês tudo isso, e aí nós vamos falar depois sobre esse tema do xamanismo como prática diária, né? Então, querido, a palavra é sua, fica à vontade, queria que você discorresse um pouco dessa sua trajetória. Antes ainda dessa trajetória, se você pudesse falar um pouquinho como foi um pouco a tua infância, onde é que você nasceu, porque ele tem aí um conjunto de etnias aí, né? Ele é viking, meio Cheyenne, meio brasileiro, ele é um multifacetado aí também, né? Teve bastante experiências até onde você chegar, onde você chegou agora, né? Onde você está agora. Então, a palavra é sua. Maravilha, Léo Artesi. Como eu falei, é uma honra para mim. Eu estou muito sensibilizado com esse Talking Stick de hoje, essa conversa. E, com a sua permissão, gostaria de dar início com o canto chamando A Força do Urso. E eu vou convidar a minha mulher, Juliana Ramos, para me ajudar, porque a gente acredita muito nesse equilíbrio do masculino e feminino. Ela é uma terapeuta haitiana maravilhosa e conseguiu entrar no xamanismo de uma forma muito linda, e a gente vai falar como isso tem nos ajudado, viu, Léo? Na nossa cura interior, na autocura, e ela tem utilizado isso também com os clientes dela, que ela é psicóloga, né? Mas a gente vai falar sobre isso, então eu gostaria de oferecer uma canção que chama A Força do Urso. Vou chegar um pouco aqui para o lado. Aqui atrás nós temos, inclusive, não sei se dá para ver... Seja bem-vinda! Olá, Léo, tudo bem? Olá, todo mundo. Bem-vinda. Fica aí com a gente! Fica aí com a gente na entrevista. Eu estou cuidando do bebê. Estamos com o bebê, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, que não para. Aí a gente faz revezamento aqui, Léo. Os 2 juntos agora é quase raridade. Eu compreendo bem. Seja bem-vinda ao Talking Stick. Obrigada. Então, Léo, a gente sempre, quando oferece uma canção sagrada, tem uma intenção que a gente coloca, e a intenção é de cura e de equilíbrio, de harmonia, para que nós possamos estar mais conectados com os nossos animais de poder, né? Nossos aliados espirituais, os aliados, os espíritos auxiliares, né? Então, essa canção
é para nos ajudar a gente ficar bem conectado. Não sei se dá para ver aqui atrás, tem um urso aqui atrás. Vamos fechar os olhos um minutinho só para a gente se conectar com a força animal, a força primitiva, selvagem, que é muito natural em todos nós. Convido a todos para se harmonizar com o seu instinto selvagem, animal, que vem mesmo do instinto. Vamos nos conectar com os animais de poder, cada um com o seu animal. Força animal, os nossos aliados espirituais estejam nos ajudando agora, formando uma proteção espiritual, que a gente possa estar conectado com toda essa força animal que vem do xamanismo e das práticas que a gente executa no dia a dia. Arro! Oi. Licença, gente. Vou me retirar. Gratidão. Oh, bem-vinda. Com isso, Léo Artes, essa canção é Ojibwe, da nação Anishinaabe,
que foi o último processo que eu tive de ser adotado por Dennis Banks, que era um cofundador da American Indian Movement. E essa canção me ajuda a me conectar, né, com a força animal que muitas pessoas se enganam, não sei na sua experiência, Léo, essa coisa de jornada de animal de poder, fica todo mundo muito preso em ver, enxergar o visual de um animal chegando, não é verdade? E eu já busco o sentir. Eu confesso que as jornadas, para mim, não são tão visuais como eu sinto no meu intestino, né? A gente tem uma palavra em inglês que a gente fala gut feeling. Feeling é um sentimento. Gut vem daqui das suas entranhas. E é a maneira que eu sempre falo para as pessoas antes de fazer uma jornada de busca de animal de poder ou de visitar, reconectar com um animal de poder, não ficar preso só em ver, mas ver com os olhos fechados, ver com o coração, sentir com o corpo. E a canção me ajuda nisso. Então, queria começar falando, Léo, sobre alguns sinais que eu recebi na minha infância. Vou passar por isso bem rápido, a seu pedido, né? Eu acredito que a gente recebe mensagens da espiritualidade para ir nos direcionando, né? O que a gente deve, o percurso que a estrada que a gente deve percorrer. Então, já muito jovem, desde pequeno, eu morava na Praia do Flamengo, em frente ao Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, e eu morava em frente à Praça do Índio, onde ali tinha uma estátua de um índio gigante com uma lança na mão, que era o Cuauhtémoc, era um guerreiro asteca, que tinha uma história muito interessante, parecida com a de Crazy Horse. Os tiros, as balas não atingiam esses guerreiros, eles nunca foram mortos por tiro. Então, essa estátua foi doada para o governo brasileiro pelo governo do México. E eu, desde pequeno, a minha governanta, né, minha babá, me levava para pegar sol de manhã, e eu dormia muito na sombra de uma estátua de um índio gigante. Então, para mim, foi a primeira chamada, entendeu? Foi o primeiro toque que eu recebi, foi essa coisa de estar ali acordando de uma dormidinha, isso muito pequeno, né? Imagina um bebê de 6 meses, 9 meses, acordando. A primeira coisa que eu via era a estátua de um índio. Isso me marcou na minha infância, né? E mais tarde foram chegando outras mensagens. E eu acredito, Léo, que essas mensagens nos ajudam a direcionar a nossa espiritualidade. São chamadas, né? Mensagens. Um pouco depois, eu brincava muito com meu irmão, com os soldadinhos de chumbo. Eu sempre escolhia ser o Forte Apache, aqueles índios, e o meu irmão escolhia a cavalaria americana, os soldados, né? E hoje eu estou aqui trabalhando com índios americanos e índios brasileiros, e o meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu, trabalhando com o FBI, Forças Armadas Americanas. Então, a gente recebe a chamada desde pequeno, impressionante. Impressionante. Nada é por acaso na nossa vida aqui, na nossa visita, né, na Mãe Terra. Bom, um pouco mais passando, vamos dizer, com 11 anos, eu recebi a primeira chamada mais significativa, porque eu fui convidado pela professora de português a dar uma palestra depois que eu pudesse ler um livro da minha escolha. Eu subi na estante das minhas irmãs mais velhas, catucando um livro, caiu um livro, eu com 11 anos de idade. Léo, eu estou falando isso em 1973, 1974, eu tinha 11 anos, eu nasci em 59, então 59, 69, 1970, com 11 anos de idade, 1970, 71,
caiu um livro, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. E aí aquilo me pareceu um livro interessante, pô, eu estou buscando na estante. Cai um livro no chão, eu falei, é esse que eu quero. Brown. E aí tem... Não é isso? Brown. E aí eu começo a ler e a minha professora de português fala, agora você vai dar uma palestra em frente de várias turmas da escola sobre o livro que você leu. Então, em 1971, eu estou ali falando sobre tudo aquilo que eu aprendi naquele livro, né? Os últimos massacres, todos os tratados de paz entre o governo americano, né, e os índios americanos. Aquilo ali mexeu muito comigo, porque a própria diretora da escola falou, isso aí não é normal. Não é normal uma criança jovem de 11 anos estar aqui dando uma palestra sobre coisas tão profundas, né? Não é verdade, Léo? Então, isso já foi abrindo, né? E eu vinha de uma influência muito forte cristã católica, e depois entrou o espiritismo já com 12, 13, 14 anos. Eu descobri coisas que eu já suspeitava desde jovem, que os meus familiares faziam sessões espíritas periódicas, e aí a minha cabeça foi só abrindo para do cristianismo, depois eu fui para o espiritismo. E fiquei no espiritismo ali durante até meus 21 anos, 22, e nunca larguei o espiritismo. Até hoje eu utilizo todo o conhecimento, a prática, as vivências que eu tive no espiritismo, que foram maravilhosas, Léo, maravilhosas, e me trouxe muita cura, principalmente de saber, né, que existe a vida eterna, e tudo aquilo foi provado para mim, né, que a vida continua. Então, mas muito interessante, porque uma das pessoas que frequentava as sessões espíritas incorporava um índio chamado Aroca. E aí ele começou a me passar muitas mensagens, histórias mais comoventes que você possa imaginar. Esse índio Aroca era muito filosófico, ele fazia muita filosofia, era um filósofo. E ele contava histórias de uma maneira muito, muito linda, muito linda. Então, isso tudo é como se fosse me encaminhando na direção do xamanismo, né? Com 21, 22 anos, em 1981, eu larguei toda a minha vida aqui no Rio de Janeiro e fui de mudança morar nos Estados Unidos para ajudar com a gravidez da minha irmã mais velha, Maria Lúcia Sauer, falecida Maria Lúcia. Ela estava grávida, apavorada, porque ela já estava morando lá no Instituto de Exalém, lá em Big Sur, Califórnia, aonde ela já fazia trabalhos espirituais, inclusive. Não sei se você já ouviu falar da massagem espiritual, Maria Lúcia Sauer, minha irmã mais velha. Ela trabalhou muito com Luiz Antônio Gasparetto, que é de São Paulo. Então, Léo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui introduzido, a minha cabeça abriu geral, 360 graus. O Instituto de Exalém, em Big Sur, Califórnia, ali tinha de tudo. Tinha monge budista, tinha monge tibetano, tinha gurus da Índia e tinham xamãs. Inclusive, uma pessoa, claro, que você conhece, Michael Harner, ali ele dava cursos que mexia muito comigo, Léo, porque quando ele dava uma jornada de animal de poder, haviam 150 pessoas num salão, todo mundo deitado, fazendo ali a jornada de animal de poder. E todos eles já tinham o tambor. Você imagina, em 1980... Foi em Exalém mesmo. Oi? Foi em Exalém. Isso foi em Exalém mesmo? Isso lá no Instituto de Exalém, Michael Harner tinha portas abertas, passe livre, né? E ele dava cursos, e aí, imagina, Léo, 150 alunos, cada um com seu tambor, e, de repente, o Michael Harner
pedia para todos tocarem o seu tambor ao mesmo tempo. O salão de workshop tremia. Você escutava o som do tambor a quilômetros de distância. Eu era muito jovem, viu, Léo? Eu tinha 21, 22 anos. Eu ficava olhando aquilo e falava, caramba, como é que se faz para ser um xamã? Eu ficava assim impressionado, entendeu, Léo? É com a força que aquelas 100 pessoas, 150 alunos, a própria figura de Michael Harner era uma pessoa assim de muita força, né? Uma presença espiritual muito linda. E aí eu comecei a estudar com ele, com Michael Harner, no começo dos anos 80. E lá para 83, 84, 85, eu já comecei a dar busca de animal de poder no Rio de Janeiro, num local chamado Avatar, ali no Maitá, junto com algumas pessoas que eram bem conhecidas. O Paulo Coelho estava ali também, oferecendo palestras. E ali eu comecei a oferecer busca de animal de poder. 1984, por aí, 83. E acredito que você, Carminha Levi, são pessoas que já estavam também ingressando nesse universo maravilhoso. Eu vi um pouquinho mais tarde. Carminha Levi, eu acho que começou nos anos 80 também, acho eu. E você, quando foi, Léo? Eu comecei a fazer coisas mesmo no xamanismo em 91. 91. Estava estudando antes, mas eu comecei a mesmo em 91. Aqui em São Paulo só tinha a Carminha Levi na época. Exatamente. Eu me lembro várias vezes de ter me comunicado com a Carminha, inclusive com uma possível visita do Michael Harner. A gente estava conversando sobre isso, porque ele teve no Rio de Janeiro, teve com a gente. Estudou com o Michael Harner também, a Carminha? Oi? A Carminha também estudou com o Michael Harner, lá em Zalém. Estudou também. E foi aí, Léo, que eu comecei a aprender que essa jornada de busca de animal de poder, a gente não deve se limitar àquelas pessoas que deitam para jornar, ficam querendo ver, enxergar e interagir com o animal de poder de uma forma visual. E eu explico para todas as pessoas que nós temos vários sentidos, poxa. Não precisa usar só o visual, usa o instinto. Inclusive, as minhas 4, 5 primeiras tentativas, eu não consegui ver, porque eu estava, Léo, muito apegado, que eu tinha que ver o animal de poder, né? O dia que eu resolvi relaxar, eu fiz uma jornada que eu senti um cheiro de pelo de urso suado. Senti um cheiro. E aí, com isso, quando eu olhei, eu estava deitado em cima de um animal. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão buscando o animal de poder, não fiquem limitados só. Às vezes você pode ouvir, você pode sentir no coração, sentir assim, nas suas entranhas a conexão, as mensagens do animal de poder. Você interagir com o animal de poder pode ser de formas muito diferentes. A gente tem que abrir geral, não é verdade? O pessoal está perguntando quem é Michael Harner. O Michael Harner, tem algumas pessoas perguntando, acho que não é todo mundo que conhece. O Michael Harner, ele no final dos anos 50, nos anos 60, ele era um antropólogo americano, um PhD, né? Ele estava fazendo o doutorado dele, viajando o mundo inteiro. Então, Michael Harner foi para a Sibéria para estudar com os índios lá, né, os xamãs siberianos. Ele viajou também para a América do Sul. Você imagina, Michael Harner tomou ayahuasca, eu acho que em 1960 e poucos, ele já estava tomando ayahuasca lá com os Unicuins, lá no Acre, lá perto, lá na floresta mesmo, né? Foi parte do doutorado dele. Então, ele é considerado hoje falecido, né? Ele já faleceu, mas ele, como se fosse o papa do xamanismo, ele trouxe esse movimento para o Ocidente, foi um dos primeiros, né? Foi o criador do neoxamanismo, na verdade, né? Com certeza. Ele foi o criador, reconhecido como o criador do neoxamanismo, né? Com certeza. Ele trouxe o neoxamanismo para adaptar para
a modernidade, né, para os dias de hoje, né? Então, através dele, eu pude aprender muito, viu, Léo, a utilizar o xamanismo para curar o que eu digo a doença do homem moderno. Eu falo assim, depressão, angústia, síndrome do pânico, bipolarismo, o estresse, né? Tudo isso, Michael Herner falava muito sobre as práticas de xamanismo, esse conhecimento ancestral, né? Ele deve ser utilizado nos dias de hoje para curar as doenças da modernidade e tudo aquilo que a gente vem experienciando, né? Com esse estresse do dia a dia, e principalmente quando a gente se adoece, né? A gente fica com uma crise de depressão, uma coisa assim. Todo esse trabalho, eu acredito que ajuda muito, muito. Todos esses rituais, né? Você consagra uma planta de poder, um peiote, uma ayahuasca, e você consegue limpar uma depressão, você consegue limpar um sintoma que está ali mantendo um trauma vivo, né? Você consegue expelir, às vezes até quando você vomita, né? Você bota para fora, sai uma energia intrusa, né? Você é curado, você é liberado, né? Bom, aí a minha trajetória, eu comecei a buscar uma forma de aprender, porque eu tinha assim um amor muito grande pelos índios já desde a infância, né? E eu comecei a conhecer alguns índios americanos. Primeiro, um descendente dos índios Esalen, porque o Instituto de Esalen pegou o nome Esalen da tribo que ali vivia 5.000 anos atrás. Vivia uma tribo. E era uma tribo muito interessante, Léo, porque eles eram considerados uns curandeiros, os índios Esalen. Inclusive, foi descoberto que índios de tribos vizinhas vinham se curar ali, nesse ponto onde formava a tribo Esalen. E eles tinham as águas sulfurosas de origem vulcânica, as águas quentes, né? E eles tinham banheiras naturais de pedra e eles traziam esses doentes das tribos vizinhas e buscavam curá-los nessas banhos de águas sulfurosas, banhos de águas vulcânicas, entendeu? E o Esalen, depois, eles fizeram várias banheiras e eu assisti o pôr do sol no Oceano Pacífico durante quase 30 anos, deitado na banheira ali, com aquela água milagrosa que é curativa, né? A água de origem vulcânica. Bom, isso tudo foi me abrindo, até o dia que eu fui convidado para buscar Luiz Antônio Gasparetto no aeroporto de São Francisco, porque ele foi convidado para dar uma demonstração para todo mundo ali no Instituto de Esalen. Foi convidado pelo diretor de Esalen, Richard Price. Eu peguei Luiz Gasparetto, fizemos amizade, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, e isso foi em 1985. E Luiz Gasparetto fez uma demonstração de pintura mediúnica que eu confesso que eu tive que pegar um babador. Foi uma coisa impressionante. Tinha alguns céticos, né? Alguns americanos ficaram muito céticos e falou: vocês não estão satisfeitos? Então, espera aí. Eu vou pintar 2 quadros, um com a mão esquerda e um com a mão direita, e vai levar 5 minutos para eu pintar os 2 quadros. Ele bota uma música clássica bem alta e fazendo um monte de coisa, pintando. Em 5 minutos saíram 2 pinturas, Picasso e Van Gogh. E aí ele calou a boca de 300 pessoas, ficou todo mundo assim, ó, uau! Ele falou: se vocês continuam, não estão satisfeitos, eu vou pintar agora com os dedos dos pés. Impressionante. Ele fez lá uma pintura até com os pés, que é uma coisa assim, era um fenômeno espiritual incrível, viu, Léo? Foi muito forte.
Mas por que eu estou falando dele, né? Ele me ofereceu uma sessão, ele era psicólogo. Ele falou, eu queria fazer uma sessão com você de terapia. Eu falei, Gasparetto, eu quero um outro tipo de sessão com você. Terapia em Exalém, cara, em qualquer lugar que você entrar em Exalém, tem um grupo de terapia, tem um psicólogo, tem um terapeuta. O Instituto Exalém era muito forte na terapia da Gestalt. Né? Até hoje, muito forte. Então, Léo, o que aconteceu? O Gasparetto me ofereceu uma sessão para retribuir o favor de eu buscar ele no aeroporto. E nessa sessão eu escolhi uma sessão espírita. Eu, ele e um outro brasileiro. Mas você tem um cara bom aí no Rio também, que é o Lívio Barbosa. Com certeza, com certeza. O Lívio é né, depois do Gasparetto, o que ele faz também é impressionante, né, o Lívio? Assim, eu tenho uma amizade com ele, mas é esse estilo Gasparetto, ele também faz com o pé, com as duas mãos, né? Com certeza. É clássico em pintores mediúnicos aí no Rio, né? Olha, com certeza. Eu trouxe um grupo de alunos da Europa, de diferentes países da Europa, e eu trouxe o Lívio para fazer quadros dos guias espirituais de todos. Léo, coisa mais impressionante do mundo, eu estou aqui para realmente tirar o chapéu para o Lívio, porque ele começou a fazer um quadro para uma italiana que adorava o xamanismo celta, amava xamanismo celta, né? E ele não sabia de nada, ele não conhecia ninguém. Ele pinta um xamã celta, um druida. Ele é incrível. E ele chega para a mulher e fala, esse cara aqui foi teu pai na vida que você foi uma guerreira poderosa celta. Cara, a mulher desabou de chorar, porque aquilo ali tocou o fundo da alma dela, cara. Aí, é uma mediunidade impressionante mesmo essa, né? Impressionante, Léo. Daqui a pouco eu trago uma outra aluna minha, querida amiga, também italiana, mas morava na Bélgica, casada com um belga. De repente, ela muito ligada aos rituais de índios americanos, entendeu? E aí o cara não conhecia ela e pinta um guerreiro Lakota, e diz que era o mentor espiritual dela. Então, que bom que você falou do Lívio, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Um respeito muito grande. Mas o que Gasparetto fez comigo, né? Ele me colocou em contato verbal, eu me comuniquei com um xamã, um homem de medicina da tribo Comanche. E ele interagiu comigo. A coisa mais impressionante, Léo, é que ele começou a conversar comigo na língua Cheyenne. E eu falei, caramba, não entendo nada que esse índio está tentando falar comigo. Os primeiros 10 minutos ele falou muito na língua Comanche. O Gasparetto tinha uma mediunidade muito interessante, que o próprio espírito começou a entrar na mente do Gasparetto e começou a aprender a língua portuguesa. E aí começou a arranhar um português, começou a melhorar. Quando deu 15 minutos, o índio já estava falando 50% em português, cara. E aí a coisa foi desenvolvendo e eu recebi todas as informações do que eu estava fazendo nos Estados Unidos. Eu estava tendo um resgate de uma vida passada, isso já é o meu lado espírita, né? Eu tive uma vida passada que esse índio que se apresentou foi meu pai. E o nome desse índio era Águia Branca. E ele se apresentou através de Luiz Gasparetto e falou que até me deu o nome dele, me presenteou com esse nome espiritual, né? White Eagle, Águia Branca. Isso tudo foi sendo confirmado depois através de outras experiências, na verdade, mas aquilo ali me impressionou muito, porque eu já estava buscando toda essa coisa de xamanismo com Michael Horner, mas eu não conseguia parar de procurar índio americano, que eu queria aprender sobre a tenda do suor, né, o Temazcal, eu queria aprender, e eu queria aprender também sobre o uso de plantas de poder, que naquele momento ali eu tive contato com a cerimônia do peiote, na verdade.
Então, com isso, Léo, aquilo tudo foi me desenvolvendo, foi me abrindo, foi desenvolvendo, né? Você sabe que 20 anos depois, eu estava assistindo um documentário e começou a falar um documentário americano, eu estava nos Estados Unidos, sobre essa tribo Comanche, que o Águia Branca disse que vinha dessa tribo. E eu vi um laptop ali do meu lado, eu botei Águia Branca, tribo Comanche, que a Comanche era uma nação, e tinha uma tribo que era Quarara Comanche. E eu botei isso no Google. Águia Branca da tribo Quarara Comanche. Quando eu apertei o Enter, cara, eu quase caí duro. Tinha ali, eu entrei em contato com um site de um descendente do Águia Branca confirmando, isso em 2005, confirmando tudo que o Gasparetto falou, incorporado em 1985. Aí, quando a gente fala, né, caiu a ficha, aquele dia não caiu a ficha, não, caiu o orelhão todo. Então, as mensagens, né, Léo, as confirmações, as mensagens foram chegando, e foram assim muito incrível, muito incrível. Eu me sinto assim muito comovido de ter tido experiências com pessoas tão bacanas, tão maravilhosas. Foi realmente uma trajetória interessante até chegar nos Cheyennes, né, o Nelson Turtle, aonde, junto com seu querido irmão Stan Chanian, Tony Paixão, né, Lino Pi, nós a turma. Nós juntamos a turma, não é verdade? E juntos, através do projeto Arco-Íris, com outras pessoas maravilhosas, Cristina Terra e outras pessoas, Laura, a gente conseguiu começar a trazer para o Brasil, em 1994, se não me engano, a cerimônia do peiote. E as primeiras cerimônias que aconteceram, estava lá, eu, Stan, magrinho, novinho, tudo menino ainda, entendeu? O Stan está aí te assistindo. Já soube que o Stan está presente. Pô, precisa ver a foto do Stan, garotinho, eu tenho fotos, né, da gente ali abraçado, o Stan, magrinho, garotinho, o Tony Paixão com rabo de cavalo, cabelo até aqui. Entendeu? Muito jovens. E aquilo tudo para nós foi um período sagrado, maravilhoso, porque abriu a cabeça de muita gente, essas cerimônias do peiote, com esse Nelson Turtle, esse Cheyenne, que me adotou como filho, e mais tarde foi adotando Tony, Lino e Stan. Foram os quatro alicerces, cada um segurava um ponto cardeal. A bandeira. É isso aí, é isso aí. Eu trabalhava muito com a energia do oeste, né? A energia do urso. O Tony já segurava a energia do norte, do búfalo. O Lino, que é uma águia, ele era do leste. E o Stan, o lobo, tinha uma ligação muito forte ali com o sul. Então, nós quatro, né, a gente conseguiu promover vários e vários encontros nos anos 90. E foi muito maravilhoso. Foi realmente incrível essa trajetória. Mas eu gostaria de falar um pouco, Léo, também sobre esse curso de formação em cura nativa que eu estou oferecendo agora, e quero te agradecer. Está fazendo isso no Rio, só no Rio de Janeiro. Está fazendo isso só no Rio de Janeiro. E, na verdade, eu estou fazendo online, na plataforma do Hotmart. Esse curso, eu estou utilizando assim, todo esse meu conhecimento que veio do cristianismo, do espiritismo, do xamanismo, das cerimônias do peiote, tudo aquilo que eu vivi, todas as curas que eu pude sentir na minha pele, eu pensava assim, Léo, se está funcionando para mim, tem que funcionar para o irmão aqui do lado. A autocura, que é a nossa proposta do xamanismo, né? Quando você sente na pele que você está se curando, você está sendo uma pessoa mais feliz, com um sorriso no rosto, está se curando, você sabe que você não tem o privilégio de ser único ali a se curar. Aquele movimento vai curar o próximo. Então, eu comecei a utilizar
toda essa minha jornada para atender os meus clientes, até mesmo pouquinho da astrologia também uso, um pouquinho da Umbanda, entendeu? Eu utilizo os banhos de sal grosso, banho de erva, faço isso tudo. Então, esse curso de formação em cura nativa, deixar bem claro, a gente não forma xamãs. A gente está querendo formar terapeutas holísticos. E, pelo que eu aprendi, Léo, desculpa a minha franqueza, né? A gente tem aí esse nome como um xamã, não é a gente que se dá esse nome. A nosso povo, a nossa comunidade, nossos alunos reconhecem o nosso trabalho. Não, tem banana, tem ameixa. Entrou o microfone aí com uma criança, falou em banana e ameixa, me deu até fome, Léo. Eu ouvi. Então, muito bom, Léo, adorei. Olha só, então, esse curso de formação realmente é para formar terapeutas. Eu acredito que a gente vai recebendo esse título de xamã, não vem de nós, isso vem do reconhecimento da estrada linda e maravilhosa que a gente percorre. As pessoas começam a nos reconhecer como tal, né? Mas eu acho muito bonito a gente ensinar as pessoas tudo aquilo que funcionou bem para a nossa cura, não é verdade? Então, todas as experiências de cerimônia do peiote usando cactos, né? Eu já tive assim experiências incríveis, Léo, mas uma delas eu queria falar rapidamente. Nós, lá na Posada Shangri-La, em Friburgo, nas montanhas, né? Perto de Teresópolis, entre Teresópolis e Friburgo, mais perto de Friburgo, na verdade, nós vimos um rapaz que estava tomando cerveja na hora do almoço, logo depois da tenda do suor, porque a gente fazia a tenda do suor e depois a cerimônia do peiote ela funcionava a noite inteira. Teve um rapaz tomando cerveja, eu falei, Tony, Lino, Stan, cara, aquele cara não pode misturar as estações, a gente está fazendo um trabalho espiritual, não é um momento nem um local para ficar tomando cerveja, né? E aí a gente avisou ele falou, não, mas eu estou tranquilo, eu me garanto. Eu falei, eu sei que você se garante, mas se você não parar de tomar essa cerveja, você vai ser convidado a se retirar, porque a gente está aqui numa outra proposta, é uma proposta espiritual, então vamos dar um tempinho da cervejinha, pelo menos 2 dias. Bom, a coisa mais impressionante que aconteceu, eu estava sentado dentro da tipi, né? Dentro da tipi, Nelson estava do meu lado, e eu preparando a medicina, eu preparando o peiote, misturando o peiote, fazendo uma papinha de peiote, e o Nelson rezando. Ele pegou o cactus, chefe do peiote, ofereceu para o fogo 4 vezes, e na hora que ele colocou o cactus do peiote no altar da meia-lua, o rapaz que estava tomando a cerveja começou a vomitar e passar mal, passando muito mal, Léo. E o Nelson me deu uma cotovelada, falou, por que você deu o peiote para ele antes da hora? Eu falei, Nelson, eu não dei peiote para ninguém, cara. Ninguém ingeriu ainda a planta de poder, a gente nem começou. E por que aquele homem está vomitando? Eu falei, porque você botou o cactus, o próprio cactus do peiote, quando ele chegou no altar, aquele peiote chefe, já começou a emanar aquela energia de cura. Então, é aquilo que eu digo, eu acredito, Léo, eu estou sendo assim super transparente com você, eu acredito que ótimo tomar um ayahuasca, um peiote, mas você não precisa nem ingerir. Se você estiver no campo, você já está recebendo cura, até mesmo sem ingerir. Esse homem que bebeu a cervejinha, ele começou a ser curado, ele começou a passar mal e vomitar, todo o ego dele, o orgulho, a teimosia, dizendo que ele se garante, que ele
pode tomar a cerveja dele e tomar peiote, que está tudo bem. Aquela aquela arrogância daquele ser humano, aquele irmão, né? Ele foi curado ali, depois ele chorou muito, se arrependeu. Então, foi uma experiência incrível para mim, para ver que realmente aqueles que têm uma certa dificuldade de ingerir a planta de poder, só está no campo, já está sendo curado, não é verdade, Léo? Você sabe mais do que eu nessa parte do ayahuasca. Então, eu acredito que só fazendo parte do trabalho, da proposta, a pessoa estando no campo, inclusive eu acredito até que todo mundo que está perto, até a vizinhança está sendo curada. Não é verdade, Léo? Carlos, e me diz uma coisa, como você acredita que essas práticas que são feitas, que a gente faz, que você faz, podem ser úteis para o dia a dia das pessoas? Como é que você poderia... Ótimo. Eu acredito o seguinte, Léo, quando a gente abre a percepção das forças da natureza, dos animais, aí você começa a entrar num outro nível, o que me ajudou muito, Léo, que eu utilizo até hoje, é o fato de eu ter morei em casas nos últimos, quase 40 anos, que eu não moro em apartamentos, moro em casas, né? E eu comecei a enxergar um monte de coisas, e trabalhando com xamanismo foi abrindo a minha percepção de sentir os animais chegando para trazer uma mensagem ou outra. Eu tenho alguns relatos para fazer que são muito simples, mas quando a gente construiu o primeiro Temazcal, a primeira tenda do suor no Alto da Boa Vista, onde eu morei, estava ali eu, Lino, Tony, eu falei, gente, não vamos construir a tenda sem pedir uma autorização de cima, vamos rezar primeiro. E a gente rezou. Rezamos muito ali, naquela... E você sabe que o Alto da Boa Vista tem uma floresta da Tijuca assim, impressionante. É lindo lá. Eu residi lá quase 11 para 12 anos. E quando começou a entardecer, que começou a escurecer, e a gente rezando, pedindo uma permissão, né, para construir a tenda do suor, veio uma coruja murucututu, que é enorme. A coruja deve ter quase, vou dizer aí, quase 60 centímetros de altura. Ela pousou ali do lado e olhou para a gente e começou a cantar para a gente. Aquela coruja começou a se comunicar com a gente. Eu olhei nos olhos do Tony, do Lino e dos outros irmãos e irmãs que estavam presentes. Falei, alguém tem alguma dúvida? Ou vocês receberam a mensagem? Todos me olhando, falaram, Carlos, cara, tem uma coruja aqui do lado, desse tamanho, murucututu, e o canto dela muito profundo, né? Aquele canto. E aquilo, quando veio no meu coração, eu olhei para todo mundo e falei, gente, permissão já foi concedida, essa coruja veio como uma mensageira. E essa coruja nunca saiu de lá. Todas as cerimônias rituais que aconteceram nesse local, à noite eu ia dormir ao canto dessa coruja, entendeu? Então, essa é uma forma que eu gostaria de apontar. Mas existem um monte de outras formas, né? A última vez que eu tive em Big Sur, lá onde é localizado o Instituto de Exalém, eu falei para minha mulher, você quer ir para as montanhas comigo para conhecer? Eu gosto muito das montanhas, das florestas, né? Fui para lá com ela e disse para ela, olha, eu estou sentindo o coração vibrando, eu estou sentindo uma vibração, o coração está quase saindo pela boca, eu estou sentindo que a gente vai ter um contato com um animal grande. E ela começou a rir de mim, brincar comigo, e de repente eu vi no asfalto uma tarântula desse tamanho. Parei o carro e comecei a me conectar com a tarântula, uma aranha, né? Uma aranha grande. E a minha mulher falou, é isso? É esse o animal que você disse que estava chegando? Eu falei, pouquinho maior. É um animal um pouquinho maior. E continuei dirigindo, assim, numa estrada
cheia de curvas, aquela floresta da Califórnia linda, escurecendo devagarzinho. De repente, eu comecei a tremer, falei, está chegando a hora, está chegando a hora. Minha mulher se chama Juliana, né? Ela é testemunha dessa história, inclusive. Léo, fiz uma curva, fiz outra, eu tremia de emoção, de repente eu freiei o carro, tinha um urso negro. Cara, a cabeça do urso era desse tamanho, um urso gigante, e ele estava andando à noite, e o pelo todo assim, né, balançando. Ele parou e ficou olhando para os nossos olhos e foi se levantando em duas patas. Cara, Léo, que emoção, cara, que emoção. Não foi a primeira vez que eu tive encontros com os ursos nas florestas, mas esse foi muito significativo, porque eu fui para aquela floresta pedir um apoio espiritual, uma força, porque eu ia voltar para o Rio de Janeiro e ia enfrentar uns desafios. E eu fui naquela floresta pedindo para receber um apoio espiritual, uma força. Quando aquele urso se apresentou na frente do carro e olhou nos meus olhos e se levantou, eu confesso a você que o coração quase pulou pela boca. E eu recebi esse impacto, né? Então, o que eu estou tentando dizer, né? Que quando a gente abre esse canal, que é essa ligação com o animal de poder, se você acreditar, tiver fé e coragem, se colocar em situações numa floresta, este animal pode se apresentar fisicamente, vivo ali para você, né? Eu tenho assim muitas histórias maravilhosas. Pô. Nós estamos com um sítio em Saquarema, eu e a minha mulher, tem uma obra, uma coruja branca também grande, linda, linda. Ela tem vários nomes da nossa fauna, né? A coruja branca, mais conhecida coruja das Torres. Tem um outro, eu esqueci agora o nome da raça. Eu escuto aquele canto à noite, cheguei para a Juliana, tem uma coruja morando na obra, que a gente está em obra. A gente está com a parte da casa na obra. Quando eu fui lá, eu falei, cara, coruja desse tamanho, na hora que ela levanta, voa, ela é toda branquinha, com manto marrom na cabeça e nas costas. Essa coruja, ela se comunica com a gente à noite, fica ali cantando, e realmente a gente sente, viu, Léo? Quanto mais a gente se aprofunda no xamanismo, mais essa natureza começa a se comunicar com a gente, né? E não é só assim em termos de animais de poder. Aqueles que quiserem, por exemplo, você falou aí da minha conexão com os vikings, não é verdade? Então, o xamanismo, para mim, cara, é um modo de viver, é uma filosofia da gente seguir, né? E muitas vezes eu fiz coisas até sem saber, tipo, eu sempre achava incrível assim os documentários dos vikings, né? Aí o meu irmão faz um teste de DNA e manda para a gente o resultado dizendo que uma boa porcentagem veio da Islândia, veio da Dinamarca, do norte da Europa. E eu comecei a lembrar que meu avô, que era um alemão, o velho Sauer, veio do norte da Alemanha. Então, ele veio, os ancestrais nossos do patriarca, vamos dizer, do meu pai, do meu avô, né, vieram do norte da Europa. E o meu DNA provou que lá atrás os meus ancestrais viviam no norte da Europa, né? E aí eu estava terminando um curso online para italianos. Estava eu e um irmão meu italiano, Mauro Villoni. E eu rezando, céu azul, eu rezando ali, agradecendo aquele dia lindo, agradecendo. Aí começou a entrar uma ventania, eu comecei a agradecer os ventos. Aí eu me conectei com o xamanismo nórdico, ali da mitologia nórdica, de Deus Thor, Deus Odin, que era pai de Thor. E ali, Léo, foi impressionante que eu senti uma conexão com meu avô. Eu senti na pele uma conexão com meus ancestrais europeus
do norte da Europa. E escapuliu da minha boca de rezar pelo Deus do trovão, o Deus Thor. E naquele momento eu estou terminando a prece, né, e dizendo que bom que a gente está recebendo, a gente vai receber agora uma comunicação que está vindo do céu. Quando eu acabo de falar isso, Léo, estoura um raio, cara, que eu acho que, se não foi em cima da casa, foi do lado. Porque eu levei um susto. O vídeo está no meu Instagram, Carlos Sauer Tradições Nativas. 10 segundos. Você vai ver eu dar um pulo da cadeira de susto que eu tomei. Porque, cara, Léo, as comunicações vêm, mas não é sempre que a gente quer que elas venham. Elas vêm quando os espíritos permitem, quando o grande espírito permite que essa comunicação venha. Então, eu confesso, né, de uma forma muito tranquila aqui com você me deu a palavra com Talking Stick, eu não estava esperando uma resposta tão imediata. Então, eu comecei a honrar a minha ancestralidade europeia, nórdica, dos vikings. Quando eu honrei esse Deus viking, Deus do trovão, cara, veio um relâmpago. Parece que Thor deu uma martelada no telhado da casa, cara, que eu estava com o pé descalço, eu sentia a eletricidade até no chão, cara, até na... E você, assistindo esse vídeo, se você tiver a oportunidade, eu te convido, porque tá no meu Instagram, assim, até foi postado hoje, eu falando desse vídeo, um vídeo de 10 segundos. Mas, cara, eu tomei um susto, que eu dou um grito assim, eu tomei um susto. Eu não esperava uma comunicação tão direta e tão rápida. Então, Léo, eu posso te dizer que esse nosso caminho, né, que você escolheu, que eu escolhi, ele é muito gratificante quando a gente sente que a gente interage com essas forças da natureza. É muito lindo quando você está cantando uma canção forte e rezando e entra uma ventania para limpar um grupo que está sentado em círculo, assim, na hora certa, no momento certo, né? E é mais impressionante, Léo, para mim, a gente saber quando um gavião está cantando para interagir com uma cerimônia ou quando o gavião está cantando de bobeira, está ali cantando porque está feliz no céu, entendeu? É muito interessante que a maioria das pessoas acham que é sempre a hora que a gente quer. Não é bem assim, é na hora que você está mais concentrado espiritualmente, você está ali conectado, né? Tipo assim, vou dar um exemplo, poxa. Domingo, acordo de manhã para fazer uma tenda do suor, né? E quando eu acordo de manhã, escuto um gavião cantando, eu já começo a sentir que tem uma conexão com a tenda do suor. Na hora que eu abro a janela e vejo um gavião desse tamanho posado em cima da tenda do suor, cantando, aí você começa a abrir a cabeça e ver que aquele gavião está cantando naquele momento para abençoar aquele dia, para fortalecer aquela cerimônia de tenda do sol. O gavião posado em cima da tenda. Então, essas coisas, Léo, vão acontecendo. Quanto mais eu acredito que a gente se aprofunda nesse caminho tão gratificante, porque a gente tem certeza que você tem essa experiência de ver as pessoas se curando, né? As pessoas evoluindo, melhorando, abrindo a cabeça. A gente vai compartilhando as curas que a gente teve, pessoais, a gente vai compartilhando essas curas, essas técnicas, esses processos ancestrais. É muito gratificante a gente ver um grupo se curando e melhorando de vida e sendo mais feliz, né? Então, isso aí é muito, muito lindo, esse caminho, viu, Léo? Eu sou um eterno amante, eu amo esse caminho, amo a utilização de ferramentas, entendeu? Léo, nesse curso de formação, a gente ensina como... Conta para nós o que rola no curso, Carlos. O que a pessoa vai aprender? Passo a passo, assim, qual seria mais ou menos a programação do curso? Pois não. Dá mais detalhe. Quando vai ser o curso? Que dia? Como é que as pessoas
podem achar o seu curso? É no link da bio aí mesmo? Dá uma panorâmica aí. Muito obrigado, gratidão. Olha, esse curso de formação em cura nativa vai entrar um módulo agora, dia 6 de fevereiro. Esse curso é duração de 3 horas, 2 sábados por mês, online, durante 4 meses, da plataforma do Hotmart. Então, eu ensino ali toda essa parte de animal de poder, mas esse módulo já passou, e esse próximo agora é um pouco mais adiantado, que eu chamo de mãos à obra, mão na massa, né? Então, esse módulo que vai começar agora, que está aberto para o público, é para a gente aprender primeiro a fazer uma leitura espiritual do cliente que chega. O cliente chegou, sentou na nossa frente, a gente tem que interagir para o cliente ganhar uma confiança, a gente tem que falar certas coisas, isso na minha opinião, que vão fazer sentido para aquele cliente. Então, eu vou ensinar as pessoas a fazer uma leitura espiritual daquele cliente, se conectar com a energia do cliente, fazer uma leitura. A gente fala através de algumas ferramentas, até um pouquinho, só um pouquinho da astrologia. O cliente chegou, me falou o signo, ascendente, lua, eu já consigo conversar muito com ele e com o cliente para explicar por que ele está sentindo certas coisas, né? E aí nós temos os ciclos de 7 anos, que às vezes acontece no 6º ano, no 7º, no 8º. Então eu preciso saber assim, um pouco mais de informações, se a pessoa está casada, há quanto tempo, divorciou, separou. E aí eu vou fazendo uma leitura, através desses ciclos de 7 anos, um pouquinho da astrologia e um pouquinho da sensibilidade que eu desenvolvi para sentir o outro. Dentro da tenda do suor, você é o condutor, não é? Você conduz Temazcal, não é verdade, Léo? Você aprende a sentir a energia de todos que estão sentados ali dentro, entendeu? Então, eu vou, de uma forma muito simples, muito bacana, ensinando as pessoas nesse curso a sentir o cliente, sentir o outro e fazer essa leitura espiritual inicial nos primeiros 15 minutos do atendimento, né? Depois, Léo, eu gosto muito de botar a pessoa numa maca para fazer uma cura nativa, aonde eu começo, né, com todo o processo de defumação, uso a salva e defumo o cliente, eu vou explicar isso tudo, e eu vou dizer, poxa, não tem um leque de penas? Use as mãos. Isso aqui, Léo, é uma ferramenta de cura maravilhosa. Nossas mãos, quando são utilizadas com amor, ferramenta de cura maravilhosa. Mas eu gosto muito da utilização, né, de penas, então eu vou, defumo o cliente todo, eu fico rezando muito, entendeu? E aí eu às vezes eu utilizo esse leque aqui, esse leque são 9 penas de águia do Bald Eagle, aquela águia careca, né, águia americana, e é uma águia anciã, você vê que ela não tem mais aquela pontinha preta, é uma águia idosa, anciã, e aí as penas vão ficando brancas, que nem o meu cabelo, o nosso cabelo, que vai ficando branco, as penas de águia também vão ficando brancas. Então, a gente utiliza toda a parte de defumação. Logo depois, eu explico para as pessoas segurar a cabeça aqui atrás e se conectar e utilizar o dom espiritual que você nasceu com ele e pode desenvolver, né? E deve. No meu caso, Léo, eu começo com um processo de bocejo que leva de 10 a 20 minutos. Um bocejo atrás do outro, bocejando. Tem pessoas que ficam com o nariz escorrendo, ficam com os olhos lacrimejando, lágrimas. Tem pessoa que baba, né, que seriam doadores de ectoplasma. Isso já dando uma visitinha no espiritismo. Os doadores de energia, de ectoplasma, vão ter ali, depois que rezar... O que eu sinto, Léo? Depois que a gente reza com a pessoa, com a cabeça da pessoa aqui, do cliente, a gente começa a sair um pouco fora do circuito e os aliados espirituais começam a atuar através da gente. E aí começa a haver todo um processo que eu chamo de extração xamânica, extraindo as energias intrusas
que muitas vezes a gente pega em ambientes mais pesados e carregados e fases mais difíceis na nossa vida, entra uma energia intrusa na mente, a gente fica com aquele pensamento doentio repetindo na nossa mente, a gente começa a sentir um aperto no coração, né? Para mim, isso tudo são as energias intrusas. E aí eu vou extraindo. Às vezes, Léo, eu preciso utilizar uma maracá essas aqui que eu utilizo são da tribo Funiô. Eu vou ali, de repente, cara, você sente que a maracá começa a dançar quase que sozinha. Ela toma vida. E a gente começa a puxar, a maracá serve para extrair, também serve para extrair uma energia intrusa. E eu pego aquela energia intrusa e jogo em direção à janela e à porta do consultório. Ou então, eu também utilizo, né, essa maracá e jogo em direção à sálvia que está queimando ou a uma vela acesa para transmutar aquela energia, né? Isso tudo, Léo, eu vou explicar em detalhes, com muita prática, né? Porque esse módulo que vai começar agora, 6 de fevereiro, a gente vai botar, como eu falei, mãos da massa. Então, eu vou ensinar como que a gente deve permitir que um instrumento desse ganhe ali uma vida e funcione espiritualmente para extração de uma energia, né? Intrusa. E aí, Léo, eu vou usar nesse curso de formação muito do meu conhecimento que eu passei no Espiritismo, que eu recebi. Os meus mestres mais maravilhosos, antes de homens de medicina e xamãs, foi minha própria família, viu, Léo? Eu tenho assim um amor pela minha mãe, porque ela era uma espírita daquelas... Você sabe aquelas incorporações que não deixam um pingo de dúvida depois que elas se manifestam? Minha mãe era uma médium assim. Então, eu vou ensinar as pessoas também a procurar usar e desenvolver o seu dom espiritual para que elas possam sentir as energias que estão sendo extraídas do coração de uma pessoa. E, Léo, vou te falar uma coisa, a sensação de tirar uma mágoa terrível de uma ferida séria que um irmãozinho nosso, uma irmãzinha pode ter passado, porque na hora que essa energia está sendo extraída, eu confesso que eu sinto uma sensação desagradável, mas um minuto depois vem uma outra sensação que é de alívio. É um alívio. Quando a gente extrai, quando a gente tira uma energia intrusa, uma mágoa, uma depressão, a espiritualidade, né, nos utiliza como um instrumento para retirar uma depressão que aquele cliente estava sentindo há 2 anos. Você sente aquele alívio, parece que uma nuvem negra sai da sala de atendimento. Então, isso tudo são coisas que eu vou ensinar as pessoas até online. E confesso a você que eu estou começando a entrar nesse universo agora, entendeu? Agora que eu estou entrando na internet devido à pandemia. Como eu tenho assim muitos anos, vão fazer mais de 20 anos trabalhando na Europa, quem me levou para a Europa, Léo, foi Michael Horner. E ele se interessou mais sobre a desobsessão. Ele ficou assim, Carlos, a Fundação de Estudos Xamânicos na América do Norte, na Europa, nós estamos precisando de mais informações do espiritismo brasileiro, que é a desobsessão. Você pode ir para a Europa comigo e para os Estados Unidos e dar cursos, ensinar aos médiums a incorporar e fazer desobsessão? Eu falei, Michael Horner, aceito com uma condição. Ele falou, qual é a sua condição, Carlos? Levar minha mãe comigo. Léo, eu sou muito sincero, você vai me desculpar a sinceridade e a minha espontaneidade. Ele começou a rir de mim. Michael Horner falou,
eu estou com 62, né? Eu devia estar com uns 40 na época, 39, 40. O Michael Horner falou, você precisa da sua mãe para quê, meu filho? Para que você tem que levar a mamãe de tiracolo para a Europa? A sua mãe quer conhecer a Europa? Eu falei, Michael Horner, não, minha mãe já conhece os Estados Unidos, já conhece a Europa, não é visitar. Ela vai mostrar para o grupo como se faz desobsessão, porque ela é minha professora. Então, eu não posso ensinar algo que vem da minha mãe. Eu tenho que levá-la comigo. Você vai me desculpar, mas eu tenho que levá-la comigo. Léo, a gente dá esse primeiro curso de desobsessão. Eu vou falar isso também no curso de formação. Eu vou trazer esse know-how, né? essa experiência da gente, como os animais de poder e como os nossos mestres espirituais podem retirar do nosso campo, né? Um espírito que está ali precisando de ajuda, precisando de cura. E nós que somos trabalhadores da luz, às vezes a gente atrai algumas sombrinhas, atrai umas interferências, né? Os espíritos vêm buscando uma ajuda espiritual, né? Então, Léo, eu levei minha mãe para a Áustria e ficamos num convento cheio de padres que fabricavam, inclusive, cerveja. Você sabe que tem padres europeus que fabricam cerveja, uma coisa incrível, né? E eles eles eram monges gregorianos. Eu acordava às 6 horas da manhã para ir lá escutar os monges cantando, 6 horas da manhã, coisa mais linda do mundo. Levei minha mãe para esse local, né? Sendo que esse local foi dominado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Então, era um local que eu vou dizer um pouquinho carregado, um local pesado, né? E nós fizemos muitas e muitas desobsessões, nós limpamos, né, muita coisa, limpamos. E minha mãe não falava uma palavra em inglês, mas ela se preparava para abrir a sessão, né? Minha mãe já era uma senhora de, vamos dizer, quase 76 anos, uma senhora bem feminina, elegante. Minha mãe tinha unhas longas e joias, muito feminina, né? Cara, quando ela começava a tremer e dar umas sacudidas, entrava o guia dela, o mentor dela, que era um árabe, mas um árabe extremamente masculino, com uma força na voz impressionante. Quando aquele grupo de alunos, que nessa época Michael Horner trazia muita gente, né? Então, teve uma aula, a minha primeira aula de desobsessão na Europa foi na Áustria, com 75 alunos. Léo, todos PhD, maioria deles PhD. Eu olhei para o... eu tinha 40 anos, foi a primeira aula que eu dei. Eu confesso a você, Léo, que eu quase dei minha volta, falei, quero ir embora. O que eu vou ensinar para um bando de doutores em PhD, todo mundo, pessoas sábias, com conhecimento incrível? O que eu vou ensinar para essa turma? Só tem PhD aqui, eu só tenho, eu chamo de HB. Ele falou, o que é HB? Human being, ser humano. Eu não tenho PhD, eu tenho HB. Eles morriam de rir de mim. Eu falava, não, eu tenho, a minha escola foi a minha vida, entendeu? Bom, quando a minha mãe incorporava o árabe, que vinha um árabe, o nome dele era Abbott. Quando o Abbott vinha, eu olhei os 75, vamos dizer aí, uns 60 e poucos PhD, tudo assim, ó, com a boca aberta. E a minha mãe, ela tinha uma expressão corporal extremamente masculina. Ela é viva? Ela falecida. Léo, o tom de voz dela mudava completamente. Ainda era a voz dela, mas o tom de voz não era dela. A maneira que ela falava era extremamente masculina e ela passava aquela mensagem e chamava os espíritos para chegar perto de todos, atrás dos alunos. Olha que loucura. E aí depois eu dava... A parte da manhã toda era teoria e a parte da tarde era prática.
E aí minha mãe ficava me dando cotovelada. Falava, olha só, Carlos, aquele homem lá atrás de barba, ele vai ter um espírito atrás dele, ele vai incorporar daqui a 5 segundos. Eu olhava para o cara começava a tremer. Descia um espírito, Léo. Coisa mais impressionante, porque muitos desses europeus estavam desenvolvendo a espiritualidade segundo o espiritismo ali no susto, no tranco, né? Vamos chamar no tranco. E a minha mãe tinha a percepção da espiritualidade chegando. Daqui a pouco entrava outro, numa outra pessoa, numa mulher, e minha mãe só... A minha mãe era fazendo a orquestra espiritual, né? Então, a minha mãe foi realmente a minha mestra, e ela me ensinou muito do espiritismo, e eu quero passar isso, Léo, nesse curso de formação. Como que a gente pode, sem julgar, a gente não pode julgar um espírito sofredor, um espírito de, vamos dizer, um espírito de um alcoólatra que faleceu num acidente de carro e está preso aqui na terra ainda, agarrado ali no álcool, entendeu? A gente tem que ter compaixão por esses irmãozinhos que não tiveram a oportunidade de fazer aquela viagem que eu chamo, Léo, da viagem xamânica mais maravilhosa que todos nós vamos fazer um dia, que é a jornada para as estrelas. Para mim, realmente a doutrina espírita é a grande especialista em doutrinação, né? Na doutrinação espiritual, no encaminhamento dos espíritos, né? Eu também tive uma experiência assim, minha família também era espírita, né? Depois tornou-se umbandista, né? Mas o grande trabalho do espiritismo é esse, né? É a doutrinação espiritual, espírita mesmo, né? Os espíritos desencarnados, os espíritos sofredores, é um trabalho finíssimo. Eu acho muito importante o trabalho do espiritismo no Brasil. Eu gosto bastante. A coisa mais linda do mundo é você ver o espírito de uma pessoa que teve uma vida pesada, negativa, e cometeu graves erros, né? Fez pessoas sofrer, ou matou alguém, ou fez coisas pesadas aqui, negativas. De repente, você vê esse espírito se iluminando e já fazendo um voo, né? Para você, coisa mais linda do mundo, Léo, você vê os familiares desses espíritos que estão presos aqui na Terra virem buscar eles, cara. Coisa mais linda do mundo. O que eu já chorei em momentos como esse, de você ver um espírito que se apresentou como um homem mau, um criminoso, um cara que cometeu graves erros e ali, cheio de negatividade, e a gente vai rezando, rezando, e aqueles espíritos de luz vão ali em volta daquele espírito que está incorporado naquele médium, e aquele espírito, a energia vai crescendo, e de repente ele olha para o céu e fala: meu pai está aqui, mas ele me batia muito com cinto, me dava surra de cinto, eu estou com medo do meu pai. Eu falava: meu amigo, olha para o teu pai, ele está com cinto na mão agora, como é que ele está? Aí o espírito falava: não, ele está com um sorriso até aqui, me chamando, dando as mãos para mim. Eu: irmãozinho, levanta suas mãos e agarra nas mãos do teu pai para você ver que coisa maravilhosa que vai acontecer com você. Léo, de repente, cara, você vê um espírito que era considerado um espírito mau. Eu acredito que não existe maldade 100%. Aonde a luz entrar, né, Léo? Nem que for 5%, a luz vai entrando, 5%, daqui a pouco é 10, 15, 20, daqui a pouco é meia luz, meia sombra, e daqui a pouco a luz, né, ela domina, né? É como se fosse, vamos dar um exemplo, dentro da tenda do suor, você não enxerga nada, é um breu ali dentro, você não enxerga nada. Abre a porta, a luz entra, você já enxerga. A luz, né, ela ilumina a escuridão. Então, eu ter tido essas experiências, eu quero passar isso tudo no curso de formação, como que as pessoas podem fazer a doutrinação, mas uma coisa assim mais ligada a terapeuta e cliente, entendeu? Terapeuta holístico para atender os clientes. Tem clientes, Léo, que chegam às vezes com espíritos obsessores, que quando eu começo a bocejar, conversando com o cliente,
e vai descendo uma nuvem negra que vai me dando um sono e um mau humor, e aquele peso. Eu falei, rapaz, esse cliente não entrou na minha sala sozinho. Inclusive, a minha mulher me lembrou, às vezes, Léo, eu começo a ficar um pouco assim, distraído, um pouco irritado, um pouco deprimido antes da sessão. O cliente ainda está lá em Botafogo, eu estou em São Conrado, eu já estou sentindo que aquela sessão vai ser pesada. É telúrica, né? Não é impressionante isso, Léo? Quando o cliente entra, que você sente aquela nuvem negra baixando, eu falei, caramba, por isso que eu estava tão triste e deprimido, não tinha nada a ver comigo, eu já estava sentindo a energia do cliente. Isso tudo vai ser passado no curso de formação, né? Vai ser quando mesmo? 6 de fevereiro começa um módulo que a gente vai trabalhar com isso tudo que eu estou falando, e a cura nativa, que é aprender a utilizar essa maracá, aprender a quebrar um bloqueio usando o tambor ali, no corpo de uma pessoa, para desbloquear, às vezes, uma raiva que está presa aqui no fígado, né? Eu sempre digo que os sentimentos, Léo, são naturais. Eu acho que a raiva é um sentimento maravilhoso quando ela está no equilíbrio, tranquilo. A raiva te dá força para construir uma casa, para fazer uma coisa, consertar uma situação, te dá energia. Agora, quando a raiva, né, começa a virar ódio, aí é que o bicho pega, entendeu? Então, eu quero passar toda essa noção também, Léo, de toda essa influência que eu tive de trabalhar no Instituto de Exalém 25 anos, e ali eu aprendi muita terapia de grupo, então eu vou passar isso tudo, vai ser uma união de várias técnicas para formar um terapeuta holístico. Se o cara um dia conseguir evoluir como um xamã, esse é o destino de cada um, eu acho. Oi? Fica com Deus. Isso aí já são outros 500. Então, não é formação de xamãs, é uma formação de terapeutas, e eu acho que o merecimento, né, a nossa seriedade no caminho, né, quando a coisa começa a voltar, né, aí você começa a ser reconhecido. Bom, essas coisas também a gente ensina certos cantos de poder, né? Eu utilizo também, eu vou ensinar isso no curso, é um ritual de morte e renascimento, aonde eu coloco um cliente na maca e faço todo o funeral do cliente com uma pena de águia, não vou dar muitos detalhes agora, mas eu faço todo um cerimonial, um funeral, pego um tambor e começo a cantar uma canção profunda da morte, que ela é utilizada no enterro de índios, vou dizer, da tribo Ojibwe, da nação Anishinaabe. Então, eu ofereço um canto da morte, falo com o cliente, você tem um vício de cocaína, então vamos deixar essa fase da sua vida morrer. Vamos deixar esse vício morrer. Então, eu faço a cura nativa primeiro, extraio as energias intrusas. Numa próxima sessão, o cliente está preparado para um ritual de morte e renascimento. E aí eu faço todo um cerimonial que eu aprendi com alguns homens de medicina, tem todo um ritual, né, de um funeral, e eu canto o canto da morte e falo, agora você deixa essa fase da tua vida morrer. Porque eu falo para os meus clientes, isso aqui não é a tua vida, não. É uma fase. Nós temos que saber que a nossa vida não é sempre igual. São diferentes fases, não é verdade? Aí eu falo, essa fase da sua vida de estar viciado em cocaína, você está disposto a deixar isso morrer, e você vai precisar depois de uma terapia de apoio com um bom psicólogo para não voltar atrás. Às vezes eu até mando para minha mulher. Ou fica comigo mesmo, né? Bom, depois do canto da morte, você sente mesmo uma energia muito pesada saindo da sala, saindo do ambiente, né? O ambiente vai ficando mais agradável.
eu começo a poder respirar até melhor, porque sai aquela nuvem negra, né? Aquela energia pesada. E depois eu ofereço um segundo canto, que é o canto dos bebezinhos. É um canto Lakota, um canto dos bebezinhos. E quando eu começo a cantar, às vezes os clientes choram. Eu tive uma ocasião que eu fiz um ritual de morte e renascimento em Torino, com esse meu amigo lá na Itália, Mauro Villoni. A gente fez um ritual de morte e renascimento. Quando eu estou cantando a canção das crianças, né, do bebezinho, o meu filho estava com 1 ano, ou 11 meses. Não estava nem 1 ano ainda, 10 meses. Ele vai engatinhando em direção a mim. E a mulher, a aluna italiana, estava numa cadeira, ele vai engateando, vai subindo as pernas da mulher e deita no colo dela na hora que eu estou cantando a canção dos bebês. Cara, a aluna, né, que estava disposta a passar pelo processo, quando ela abre os olhos, ela está renascendo, ela vê um bebezinho deitando no colo dela, ela desaba de chorar porque... Cara, foi uma sincronicidade incrível. O meu filho, Cauã, meu novo filho, Cauã, ele poder se manifestar, se aproximar de uma sessão de cura no momento que eu estou cantando a canção dos bebês. Ele, como bebê, ele subindo, engatinhando, subindo nas pernas da italiana. E ela pegando ele no colo aos prantos, entendeu? E ela olhou para mim e falou, Carlos, eu senti que alguma coisa dentro de mim foi embora e está chegando uma coisa nova. Então, esse ritual eu pretendo também poder oferecer nesse curso de formação, entendeu? Isso faz parte do curso, entendeu? Você tem muita coisa, né, Carlos? A gente, quando chega a essa idade, né, 62 anos, que a gente não tem mais que provar nada a ninguém, a gente passa a não se preocupar tanto com a opinião do outro, e a gente pode ser, eu vou dizer assim, eu já sofri tanto, viu, Léo? Eu busquei a cura por quê, né? Eu sempre sofri demais pela astrologia, eu não sei se você acredita ou trabalha com a astrologia, mas eu tenho lua em peixes. Então, essa lua em peixes, um libriano com lua em peixes, eu sentia o sofrimento eu podia ir a um cinema, se tinha uma pessoa sofrendo, eu nem conhecia, eu sentia o sofrimento da pessoa sentada do meu lado. Então, eu confesso que eu busco a cura, eu vou dizer, vamos dizer aí, desde os meus 6, 7 anos, eu comecei a sentir uma tristeza, viu, Léo? Um sofrimento no meu coração já com 6 ou 7 anos. E as coisas foram acontecendo para abrir as feridas que eu acredito, Léo, que eu trouxe até de vidas passadas. Feridas. E traumas que a gente vai, né, passando por traumas, vão abrindo essas feridas que a gente traz até de vidas passadas. Então, eu comecei a buscar cura mesmo depois dos meus 11 anos. Eu tive coisas, Léo, vamos falar um pouquinho só da numerologia, que eu vou falar sobre isso no curso também. A cada 11 anos, Léo, para mim, que eu sou de número 11, eu tenho uma morte e um renascimento. A cada 11 anos. Então, com 11 anos, eu deixei de ser uma criança, 11 para 12, tive um trauma que me alertou, que me abriu a cabeça para eu começar a buscar uma cura. Isso aconteceu com 11 para 12. Eu, com 21 para 22, morreu a minha vida aqui no Brasil e eu fui para os Estados Unidos. 22 anos. Com 33, foi o meu primeiro casamento. Com 44, meu segundo casamento. Com 55, meu terceiro casamento. Então, a cada 11 anos, não tem dúvida para mim, eu já fui provado e comprovado que vai haver uma morte, um renascimento. Sendo que essa minha querida, poderosa
xamã celta, Juliana Ramos, minha terapeuta, minha mulher, Também está no terceiro casamento. Que também está no terceiro casamento, ela me lembrou agora. Essa agora, a gente se uniu de uma forma, entendeu, Léo, em que a gente agora é uma metade do outro, a gente, um completa o outro, né? Então, eu com 66 anos vou ter uma morte diferente, daqui a 4 anos. Eu já vou me preparando. Já que aconteceu com 11, com 22, com 33, 44, 55, não é se vai ou não vai acontecer, né? Vai acontecer com 66. Tá bom já, né? Já tá bom. Tá bom, agora vai ser... ruiva quando você fazer. A gente casa de novo. A Juliana está me dizendo aqui, com 66 a gente marca um novo casamento. Claro. Eu caso com a minha esposa todos os anos. Oi? Todos os anos eu caso com a minha esposa. Isso aí, olha, todos os anos. Olha que beleza, Léo, você renovar os votos, né? Renovar os votos, dizer o quanto você ama, admira aquela mulher. Léo, eu vou te falar uma coisa, esse casamento, eu sou suspeito para falar, minha mulher até está aqui, ela não me deixa mentir, mas tem sido assim um casamento mais desafiador no bom sentido. Está me buscando assim uma humanidade, uma simplicidade, baixando a minha bola, entendeu? Me colocando com os pés no chão. E esse filho lindo, Léo, esse filho lindo que chegou. Léo, eu tenho idade de ser avô, e a minha querida Juliana Ramos me pede. Eu quero um filho igual àqueles outros 2 que você tem. A mesma forma, eu tenho 2 filhos lindos que moram nos Estados Unidos. Falando um pouco mais no espiritismo, já que eu falei no Cauã, vou te pedir licença, Léo. Eu estava num vilarejo ali na Alemanha. Depois que você terminar, Carlos, daí você vai cantar uma canção também, não vai, para nós? Para finalizar? Então, como é que estamos de tempo? Nós já estouramos, mas tudo beleza. Jura? Você faz a conclusão aí da sua fala agora, e depois nós vamos ter uma canção também final que o Carlos vai fazer para a gente, né? Isso, exatamente. Depois aí a gente vai pegar esse vídeo aqui, nós vamos fazer uma edição só dessas partes que estavam esperando, que a gente costuma esperar naquele comecinho, dar uma arredondada nesse vídeo, e esse vídeo vai ficar, depois vai ser colocado lá na TV Xamanismo, vai ficar ali, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Eu não poderia deixar de terminar aqui a minha palestra falando... Então vai você, e daí você já entra na música depois dessa sua fala aí. Tá bom, já entra na música. Beleza, beleza. Então, eu estava no vilarejo ali na Alemanha, o vilarejo que meu avô nasceu, fui no cemitério e conversei com os Sauers que estavam enterrados ali, meus ancestrais, e pedi um apoio espiritual, pedi uma força e fui para um hotelzinho, uma pousada e dormi. 5 horas da manhã, eu estou naquele momento entre despertar e dormir, estou acordando, mas estou voltando a dormir, está meu pai e minha mãe falecidos no pé da minha cama. Meu pai e minha mãe. E a minha mãe com um bebezinho no colo. Minha mãe vai e começa a se aproximar de mim e começa a querer botar o bebezinho nas minhas mãos. Eu olhei naquela situação, falei, mamãe, tem certeza? Eu já estou com 58, 59, estou chegando perto dos 60, vou ter um filho agora? Minha mãe falou, coisa do destino, né, meu filho? Nós viemos... Você não pediu ontem, lá no cemitério, você não foi lá conversar com seus ancestrais? Sauers? Aqui estamos e esse filho vem de presente para você, vai te trazer uma amorosidade na sua vida linda. Toma ele aqui, toma. Aí minha mãe me deu o filho e foram embora. Eu acordei minha mulher, falei, parabéns, parabéns. Minha mulher falou, por quê? Você engravidou ontem à noite. 1 mês depois, Léo, 1 mês depois, vou chamar a Juliana agora para me ajudar nessa canção, 1 mês depois a gente chega no Brasil, Juliana faz o teste de gravidez, estava 1 mês grávida. Juliana, eu queria agora oferecer, Léo, uma canção da morte e uma canção de renascimento para aqueles que estão assistindo a gente aqui
e que tem alguma dor no coração, uma mágoa, um estresse de 2020, para que a gente entre nesse ano de 2021 focados em coisas positivas, resultados positivos, e tudo está voltando ao equilíbrio. Então, a gente deixar morrer estresse de 2020, paranoia, medo, insegurança, tudo aquilo que a gente passou em 2020, e vou oferecer também uma canção. Vai ser um processo mais simples do que o ritual que eu faço, mas vai ser uma coisa só simbólica para todos os nossos ouvintes agora fecharem os olhos, entrar em contato com algo que eles querem deixar morrer e algo que eles querem deixar renascer. Vou chamar aqui a Juliana para que ela me ajude com a canção da morte e a canção das crianças. Arrou. Pedir para todos fecharem os olhos, botar a mão no coração e sentir se existe um sentimento, uma sensação, uma memória que a gente precisa deixar realmente morrer, para que a gente possa entrar esse ano de 2021 com fé, esperança.
todos colocar as mãos no coração e deixar embora o estresse, a paranoia, o medo, o peso de 2020, para que a gente possa renascer com fé, com coragem, com esperança e com muita cura e equilíbrio em 2021. Vamos oferecer a canção de ninar das crianças, para que a gente possa trazer de volta a nossa criança interior, pura, inocente, que acredita na paz, no amor. Ah, Lagi estima Pepe ki waste Chinchilla, lagi estima, pepe ki waste, Shila lagi estima pepe ki waste Chinchilla, lagi estima, pepe ki waste, Grande Espírito, permita que a gente renasça para um ano positivo, de muita cura, que a fé, a esperança, e que todos nós possamos ter um ano poderoso, de muitas coisas maravilhosas que vão acontecer, já estão acontecendo para todos nós. Obrigado, gratidão. Nosso filho estava querendo chegar aqui. Traz aí. Vou pegar. Léo, quando eu estava cantando a canção de ninar, o menino começou a chorar. É impressionante, cara, é impressionante. Vivendo no xamanismo. É uma gratidão enorme, Léo, que eu estou tendo desse privilégio que você me concedeu. Eu queria te agradecer no fundo do meu coração. Muito obrigado. Eu que agradeço aí seu tempo, sua dedicação. Estamos juntos aí nas paradas, né? O que precisar de nós aqui no Rio de Janeiro, estamos de braços abertos, porque essa irmandade, né, Léo? Nós aqui nesse caminho, a gente nunca deve dar as costas, a gente deve dar o coração um para o outro. Então aqui está o presentinho que minha mãe, meu falecido mãe e pai trouxeram. Esse é o Cauã,
O cauã é o nome de uma raça de gavião que comem as cobras venenosas, é o cauã. E os índios caminham na floresta cantando o pio desse gavião cauã, porque afasta as cobras venenosas. Oi, Então, Cauã! Dá tchau, filho. Dá tchau. Oi! Dá tchau, filho. Ei, Esse cara aí, né, Cauã? a cara do pai. Muito bem, Carlos. Quero agradecer a vocês, todos, a família toda aí reunida. esse é o tamborzinho dele, cara. E tudo de bom aí para vocês, firmeza aí nesses momentos aí finais. Esperamos assim, né, que estamos passando agora dessa provação toda, né, que o planeta está vivendo. E estamos juntos aí, né, vamos nos conversando, vamos nos alinhando, né, seguindo para frente nesse universo mágico do xamanismo universal, né? Muito agradecido por tudo e até uma próxima, se Deus quiser, né? Pessoalmente, né? Tchau, gente. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz na consciência, reine a paz entre as nações. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.